Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. Estamos mais uma vez aqui no Era Uma Vez Podcast. E dessa vez eu preciso ser um pouco mais educado com vocês, porque eu nunca me apresento neste podcast. Eu sou Bruno Gonçalves, obviamente host deste programa, palestrante que já impactou mais de 100 mil pessoas em diversas empresas pelo Brasil e daqui a pouco pelo mundo. E hoje estamos aqui com ela, que também é minha mentora, mas eu não vou apresentá-la. Quem vai apresentá-la é ela mesmo, porque isso aqui é muito chique. DJ, roda a vinheta. Era uma vez. Sim, no Era Uma Vez Podcast, nessa semana teremos Mariana com Y neste maravilhoso palco que já apresentou pessoas de grandes empresas, de IBM, AWS, Globo e muito mais. Já são mais de 40 mil visualizações neste maravilhoso canal do YouTube e muitas outras também no Spotify. E agora com vocês, senhoras e senhores, ela, a musa e deusa do bom humor, Mariana com Y. Muse deusa do bom humor. Você vê que, né? Fala, Brunão! Tamo Bom tá junto. aqui, cara. Obrigada pelo convite. Bora espalhar bom humor aí nesse podcast maravilhoso. Mari, você sabe que a primeira vez que eu vi você no Instagram, eu olhei pra você e falei assim, essa mulher sou eu, de capa, né? Então foi à primeira vista, foi amizade à primeira vista. E você sabe que eu falo de experiência do cliente, Sim. experiência do colaborador e experiências no modo geral. Uma coisa que as pessoas se preocupam um pouco é com a experiência do convidado de podcast. Olha lá. Não é verdade? E a gente Tô quer que curiosa você agora. dê um bom NPS pra gente, uma boa nota. Já vou fazer tudo que não pode em experiência do cliente, que é Pedindo enviesar, nota. pedir Pedindo nota. nota. Exatamente. Mas veja só, vale a pena, porque nós temos uma surpresa pra você. Ah, não Porque acredito. temos a Mariana. Mas também Mas temos já- a mini Mentira! Mariana. Olha que coisa linda! E obviamente, Cara, que demais! Bruno, ficou incrível! Mostra pra essa câmera aqui. Olha isso! Eu amei! a gente Nossa! quer estar na sua estante também, entendeu? Não só na sua memória, que Eu espero que amei, criemos aqui eu agora. amei. Incrível, incrível, incrível. Nem vou tirar da caixinha. Não, Pra não ter digitais. exatamente. Não teremos provas. Eu amei! Nossa, obrigada! É um Que presente meu e de toda a equipe da demais! Era, porque a gente quer criar uma experiência que você lembre. Vocês estão de Então, parabéns, Era. Ó, arrasou. Adorei, adorei, adorei. merece o NPS 10? Merece. Pô, meu ego não tá cabendo nessa caixinha aqui agora. Tá ótimo, tá ótimo. Mariana com Y. Vamos falar, obviamente, de bom humor nas empresas, aliás, de bom humor na vida. Mas antes, acho que é bom contexto. Contexto é sempre bom em comunicação. E você é uma grande comunicadora. Como é que você caiu nesse mundo de palestrante sobre o bom humor? Você acordou dando risada, não chorou, não levou tapinha na bunda? E aí, como foi? Muito lindo quando você falou eu caí. Eu falei, cara, será que eu caí? Eu acho que eu mergulhei, assim, né, Brunão? Eu gosto de trazer que, primeiro, antes de mais nada, que o humor é a sensação de bem-estar. A gente não vai aqui falar de como que a gente faz as pessoas rirem, a gente vai falar aqui de como que as pessoas se sentem bem. Porque eu falo que a comédia é feita pra fazer rir, o bom humor é feito pra fazer bem. Então, o contexto do bom humor, ele vem nessa sensação de bem-estar. Eu nasci uma criança extremamente tímida, extremamente na minha, extremamente zero conexões e comunicação. E eu tive, vamos dizer assim, a felicidade de ser criada numa família muito bem-humorada. Bem-humorada da galera sempre tá bem, sempre se divertindo. Não é uma família que reclama, que tá sempre... Não, a gente sempre tá rindo e se divertindo e tem uma energia boa, assim. Mas eu era muito tímida. E ao longo do processo na escola eu passei por bullying e fui passando por esse caminho de quem é Mariana com Y. Tive um processo de burnout, depressão, e depois desses processos, Bruno, eu tive uma sede de viver muito grande, assim, do tipo, poxa, eu quero viver, experienciar a vida. E depois desses processos eu tive esse lugar de falar, o que eu faço pra eu me sentir bem e fazer o bem, porque o humor é isso, né? Não adianta você estar bem e não fazer bem pro outro. Então eu posso dizer que eu não nasci nesse lugar de me sentir bem e acolhida, de me sentir bem comigo, na verdade. E ao longo do processo eu fui me descobrindo. Mas essa casadinha de humor no trabalho, como meu, vamos dizer, lugar profissional,
Veio depois da depressão em 2018, porque eu estava numa empresa que eu estava passando por um processo muito difícil, homofóbico, tinha agressões de todos os tipos. E eu falei, poxa, as pessoas vivem assim, não é possível. E aí eu fui, vamos dizer, desmontar o brinquedo da inteligência emocional. E eu percebia que os cursos, Bruno, eles tinham uma única linha dramática. Então você ia se desenvolver emocionalmente no choro, na dor e no trauma. Eu falei, caramba, será que esse é o único jeito da gente evoluir emocionalmente? Então fui estudar, fui lá para o Vale do Silício, fiz o curso de felicidade do Google, que é o Search Inside Yourself, fiz cursos de felicidade com o patrono Dalai Lama, fui para a Índia fazer curso de meditação. Eu fui estudar, fiz pós-graduação em neurociência para provar que a gente consegue evoluir emocionalmente de um jeito leve, de um jeito positivo, que também existe esse caminho. Não estou anulando os outros, eles são maravilhosos, eu continuo afundando neles, mas eu queria provar que a gente consegue, sim, ser uma pessoa melhor se sentindo bem. Então o humor, ele caiu ali nesse lugar de eu falar, eu quero ensinar as pessoas a viverem melhor, a ter mais saúde mental, a ter menos turnover, menos afastamento, menos estresse, de um jeito leve. E aí eu fui estudar e trouxe isso para o meu trabalho. Então hoje eu levo para dentro das empresas essa sensação de bem-estar com humor, porque eu acredito que ele é a enzima que acelera esse nosso processo de saúde mental. Então, fiz um breve resumo, mas ele veio nesse lugar e hoje ele faz parte do Mariana Pessoal, Mariana Profissional. Não tem como, ele faz parte de mim. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, é que a felicidade só acontece porque você viveu um momento de vale, né? Ou de tristeza. A tristeza que acontece naturalmente na vida meio que potencializa essa felicidade. E isso é uma sensação que vem na pessoa física, não vem na pessoa jurídica. Eu vejo, eu acho que você também vê, uma resistência nos CNPJs, nas empresas, de falar de bom humor. E aí você chega no palco de capa. Eu chego no palco com uma camisa colorida como essa. Sim. Eu queria entender a sua experiência em quebrar essas barreiras em empresas super tradicionais e dizer, não, Mariana, vem cá, chega estourando, chega de capa. Qual que é esse processo? As empresas, eu imagino que já esperam isso de você, mas qual foi o trabalho para falar, não, eu não vou ser uma palestrante ou uma consultora padrão que vou de terninho preto com camisa branca e ser padrão? Eu gosto, você tem a mesma linha de criatividade que eu, Bruno, e eu entendi que se eu fosse o padrão, eu não seria ouvida. Eu seria mais uma num processo. Com certeza a gente transforma uma vida ou outra, mas eu queria incomodar. Eu queria trazer um desconforto para as pessoas, para elas olharem para mim. Então, essa quebra da capa e da roupa foi justamente para isso, de subir ao palco e as pessoas falarem, o que está acontecendo aqui, Brasil? E aí, ganhei atenção. E a atenção é um novo business, né? Então, a capa, ela veio como um protesto. Do tipo, não é isso aqui que entrega os meus resultados, não é isso aqui que entrega a minha competência, eu preciso que você me ouça. Tem uma resistência? Obviamente, porque nós temos uma ideologia. Se a gente colocar rótulos, quem é um líder, quem é a pessoa de sucesso, quem é a pessoa que desenvolve pessoas, as pessoas têm um viés coletivo. Não tem como a gente lutar contra ele, Bruno. Tem, as pessoas têm um viés coletivo, um inconsciente coletivo muito forte sobre sucesso, sobre liderança no corporativo. E isso vem de uma ideologia que nós temos de livros, de filmes, nos quais todos os líderes usam as mesmas roupas, têm o mesmo tom. Geralmente, nos filmes, nas novelas, nos livros, são pessoas mais agressivas, são pessoas que ganham o poder nesse lugar. Então, quando chega alguém oposto, o cérebro fala, não, imagina, essa pessoa aí nem estudou, certeza. Saí, chegou com essa camisa de Smile. Então aqui agora a gente vai ficar brincando. As pessoas, elas fazem uma relação direta com essa imagem. O que nós precisamos levar ao palco? Então a gente quebra o padrão. Como que a gente leva vamos dizer, o conteúdo? Referência. A partir do momento que você estudou, que você aplicou, que você trouxe referências bibliográficas, cases de outros lugares, as pessoas dão atenção para você. E a resistência, ela vem de uma natureza. Então, vamos dizer, o meu manifesto já é mostrar, isso aqui não representa nada, amigão. Isso aqui
Não tem nada a ver com o que eu vou entregar pra você. E aí entra no trabalho que a gente leva, do tipo, você pode ser alguém bem-humorado, alguém leve e sim, ainda entregar resultados. As pessoas confundem a pessoa que não entrega resultados com bem-humorado, mas a pessoa que chega atrasada, não entrega resultado, tá atrapalhando, ela é irresponsável. Não tem nada a ver com o bom humor dela. É que a gente tem a infelicidade dessa grande maioria ser bem-humorado também. Aí acaba com a nossa classe. Mas a gente coloca essas pessoas nesse lugar. Então, precisamos sim trazer a identidade de cada um. Então, eu não falo que a gente tem que forçar o humor. Não tem que forçar ser extrovertido. Ser extrovertido é uma personalidade. O que eu gosto de trazer é o que a gente tem que fazer com as pessoas das empresas para elas se sentirem bem e fazerem o bem. E o que eu falo? Não forçar a alegria e nem forçar o humor de ninguém. Eu não tenho que forçar a participação das pessoas. Eu não tenho que forçar que todo mundo reaja do mesmo jeito. Então, o meu humor vamos dizer, é muito mais um descascar de identidade. Então, quando eu chego descascada da identidade no palco, eu tô dando livre acesso para que as pessoas que estejam me assistindo também estejam descascadas de identidade. Porque quando a gente respeita a identidade das pessoas, Bruno, a gente cria um ambiente mais seguro, um ambiente que as pessoas têm uma liberdade, falam, poxa, não gostei, hoje eu não tô bem. Um ambiente seguro ao erro. Um ambiente seguro ao erro gera mais criatividade, Cara, tem muitos benefícios que a gente consegue levar para dentro da corporação quando a gente está se sentindo bem. Então, essa resistência, ela existe, mas vamos dizer, eu pago o preço para libertar outros que nem a gente. É um resgate. Né? Eu acho muito legal você fazer essa diferenciação entre humor e comédia. Sim. E tá tudo bem você ser extrovertido e fazer piada. Sim. Acho que a gente tá nesse Esse patamar. lugar. Mas acho que é mostrar que não é comer palhacitos, né? E isso deixa claro que é possível tanto para quem está sendo liderado, Quanto pros quanto tímidos. e todo mundo pode ser Sim. bem-humorado. E como que você vê essa aplicação para quem é líder? Uhum. E, poxa, esse líder bem-humorado é o líder que tá sorrindo o tempo inteiro, que não cobra, que passa a mão na cabeça. Longe Se você disso. pudesse dizer para quem é líder, olha, seja um light leader, né? Light Seja leader. um líder leve, quais são os passos? E aí Uhum. você pode dar os passos para a sua câmera, se você quiser. Quais são os passos para você se tornar um líder mais leve? Vamos lá. Light Leader é a minha metodologia que eu registrei. Já capacitei muitos líderes por aí em grandes empresas. O que eu entendi em sala de aula, Brunão? Primeiro, o líder ele não tem que estar sempre sorrindo, não é... Eu falo que o sorriso, ele abre portas, ele abre caminhos, ele traz para o nosso cérebro hormônios. Então, quando a gente sorri, essa musculatura já mostra para o cérebro que você está bem, o cérebro te manda hormônios prazerosos. Então, o sorriso, ele é uma arma maravilhosa. Dá para sorrir o tempo inteiro? Não. O dia que você não está bem, você vai ficar sorrindo? Não. Eu acredito que um líder que ele tenha vamos dizer, primeiro essa identidade super clara para ele, quem é ele. E ele entender quem são o time. Por exemplo, quem é o Bruno como identidade Bruno. Então eu vou falar com o Bruno com a identidade Bruno. A gente não pode nivelar todo o nosso time e ter uma comunicação única com eles. O que eu falo para um líder chegar em resultados? Ele precisa estar muito alinhado com a identidade dele. Então, quem ele é. Muito alinhado com quem ele é e super alinhado com onde ele quer chegar. Então, a gente passa no Light Leader, a gente passa pelo gráfico do tipo, quando a gente não tá bem, eu não sei para onde eu vou chegar, eu tô angustiado, então eu preciso trabalhar a inteligência emocional. Um líder, ele precisa se desenvolver, ele não pode ficar esperando, ai, nossa, mas o RH não me trouxe o curso que eu tenho que fazer. Criatura, você tá liderando uma galera, eles esperam de você. A gente precisa estar sempre à frente, porque a gente está abrindo mato para que outros venham. Então, o líder ele precisa estar muito conectado com a identidade dele. E aí a gente tem um problema de quando a gente está muito conectado com a gente. Você conhece alguém que fez curso de inteligência emocional, Bruno, e voltou querendo curar todo mundo? O que acontece com isso? O ego está muito alto. Quando a gente está muito, muito cheio de si, o nosso ego está alto, o que acontece no dia a dia da empresa? A gente começa a ter conflito. A gente começa a ter uma comunicação que não chega. Então, a gente vai passando no Light Leader, no gráfico, eu mando para você para colocar aí para a galera ver. A gente passa para a densidade. Subiu ali esse ego, a gente começa a ter conflito. Começa a ter conflito, a gente precisa trabalhar a comunicação. Então, primeiro, não está se sentindo bem, está desmotivado, inteligência emocional. Subiu
a gente precisa ir para comunicação. Então, estude comunicação não violenta, estude como que você lidera a comunicação. E a comunicação que eu gosto de falar, assertiva. Nem sempre você vai falar o que o cara quer ouvir. Então, que nem você falar, um líder leve não cobra resultado, pelo contrário. Um líder leve, ele atinge mais resultados. Então, ele precisa alinhar o time dele para caminhar junto. Então, subiu, tá muito cheio de si. Geralmente, quem tá aqui... tem um livro que chama Pense como um Monge, do Jay Shetty. Ele fala que quando a gente tem o ego alto é porque a gente tá com a autoestima baixa. Então, o líder de ego alto, Uau. ele se acha. Ele é incrível. Olha pra mim, Bruno. Você não vai perguntar de onde eu vim, de onde eu faço. É um ego alto. Autoestima baixa. Quando a gente sobe a autoestima, automaticamente o ego baixa, Bruno. Então, precisamos trabalhar a autoestima da nossa liderança para falar, amigão, não tem que ter medo. Se você é bom, ninguém vai tirar o seu lugar. Ninguém tira o Messi do jogo. Não, Messi, vem. Não, quem é bom fica no jogo. Então não tenha medo. Ai, mas ele tá ficando melhor que eu. Então você tá estudando pouco. Você tá se desenvolvendo pouco. Você tá com medo de ser ultrapassado? Você tá longe da sua identidade? É o que eu falo nas mentorias de palestrante, é não tenha medo de ser copiado. Porque se você é sua identidade, seu DNA puro, ninguém te copia. Então trabalhar autoestima aqui, comunicação, faz a gente chegar num lugar que é quando a gente tá super alinhado com o ego ali, a autoestima tá super elevada, a identidade tá super elevada, a gente tá mantendo nossos resultados. Quando um líder começa a bater meta, bate aquele lugar de pé agora, e o mês que vem. Putz, e agora? Então, para se manter em resultados, a gente precisa, vamos dizer assim, proliferar a espécie. O que é esse momento do líder? Começou a bater resultado, você precisa treinar outras pessoas para manterem os seus números. Então, comunicação, inteligência emocional, comunicação leve, criar novos líderes. Então, o líder ele precisa fazer sucessores. Criar líderes que vão fazer. Senão ele fica preso ali Senão também, ele fica né? preso. E a última etapa que eu falo de liderança nesse processo, Bruno, é inteligência emocional, comunicação, criar novos líderes. E quando a gente tá batendo resultado, que a gente começa, cara, e agora? O mês que vem, será que eu vou bater resultado ou não? Socorro. Como que eu mantenho? A gente começa a entrar numa crise que é excesso de modelo. O que é isso? Aqui que o Bruno tá fazendo, deixa eu ver. Aqui que a Carol tá fazendo, deixa eu ver. Você começa a se comparar bruscamente. Isso te gera uma insegurança, então você cai de novo para uma identidade mais frágil. E nesse lugar, quando você começa a ter excesso de modelo, se comparar demais, ter medo dos seus resultados, é o lugar onde a gente precisa trabalhar a nossa criatividade. Novos caminhos, novos modelos, entender como que eu vou chegar. Então o líder, o tempo inteiro, ele tá em algum lugar desse. Ou ele tá ali se sentindo inseguro, ou ele tá com muito conflito, ou ele tá batendo meta, ou ele tá caindo em resultado. Em algum lugar a gente tá... Difícil a gente ficar muito tempo na parte dos resultados. A gente fica pouco tempo ali. Mas sempre tem uma arma secreta pra gente usar pra desenvolver essa leveza. E a leveza não é o que você falou, fazer a piada. Eu até falo, na dúvida, não faz piada, gente. Nós crescemos num país com piadas horrorosas. Então, piadas geralmente ofendem. Eu não sou desse time. Mas a leveza de você saber quem você é e saber que seu time também tá sendo eles de verdade, chegando em bons resultados. Então... a gente navega nesses quadrantes e tem essas armas secretas. Então, um líder ele tem que entender, poxa, eu tô me sentindo inseguro, eu tô com muito conflito, eu não tô entregando. O que eu vou fazer? A gente sempre tem que buscar um desenvolvimento, Bruno. Eu sinto que o grande erro da liderança é achar que já sabe de tudo. É chegar e falar assim, não, eu tô aqui há anos. Imagina, Bruno, pergunta que eu sei. E aí chega alguém com uma ideia e fala, não, já testei isso. E aí nem ouve a frase da pessoa até o final. Eu aprendi isso na Soap, que é a empresa que eu trabalhei, inclusive, sempre mando um beijo pra eles, maravilhosos, eles são incríveis. Os roteiristas, eles falavam, o momento revelador pode estar no final da frase. Então, como líder, se eu tivesse que deixar uma dica para um líder ser leve, ouça. Porque estamos criando um exército de bons oradores, então todo mundo faz curso de oratória. Nossa, curso de oratória todo mundo fez, é incrível, sou um orador maravilhoso. E curso de escutatória? Estamos perdendo líderes ouvintes. Ouça as pessoas, do começo ao fim. Ouça as ideias. Aquela pessoa pode ter uma perspectiva diferente da sua. Então, eu gosto muito de trazer, se eu tivesse que alinhar vamos dizer assim, uma única saída para um líder ser mais leve, ouça mais. Isso não só na vida profissional, na pessoal também. Vale pra tudo, né?
Sim. Eu costumo fazer essa brincadeira quando eu falo de experiência do cliente. Eu trago uma fórmula que eu não vou nem repetir, porque eu sempre trago aqui, mas eu falo, ó, vale pra vida pessoal também, vale pra experiência na amizade, no Sim. casamento, que é a história de expectativa e realidade. Então, tudo que a gente tá falando aqui de liderança serve pra um pai, pra uma mãe, pra uma esposa, pra um marido Sem dúvida. é corporativo porque é um grupo de gente de pessoas que querem atingir um objetivo de lucro numa empresa, Sim, mas pode ser uma família, pode ser sim. um casal, enfim. E quando você falou de quem você é e onde você quer chegar, isso me lembrou de uma meio que uma fórmula dos 5 dedos de um palestrante chamado Fábio Marques. Você já ouviu falar? É o Você já cara. falou dele pra mim. Ele é Uhum. muito legal, ele canta Elvis no meio da palestra, é um negócio muito legal. E ele fala que a sua mão vai ensinar você a como atingir o sucesso. E aí ele usa cada dedo da mão. Então, esse dedo aqui é o da identidade. Então, é quem você é. Esse aqui é quando você indica para onde você quer chegar. Então, esse aqui é onde você quer chegar. Então, quem você é, onde você quer chegar. Esse dedo aqui. Vamos fazer em trio pra não ficar ruim. Exato, né? Pra não... E Ele é sozinho perigoso, dá um problema. Comunicação, porque você usa esse Sim. aqui, tá comunicando. Na Índia, na Em Itália, qualquer no lugar. Japão, você comunica. Então, como você está se comunicando? Você tem noção de como as pessoas estão te ouvindo? É uma comunicação não violenta? Enfim, esse aqui é o que a gente coloca aliança, né? Então, quem são as pessoas que estão com você? Beijo, amor, te amo. Ah, Ela tá aqui. Beijo, amor, te eu amo. tenho que fazer igual, tá? Beijo, amor, ela não tá aqui, mas ela tá me vendo. Mentira, ela não Beijo, assistiu amor do nenhum. Bruno. A gente também chama. Você sabia que o nosso podcast lá, o primeiro, ela não assistiu até hoje? Mentira! Verdade. Por que, Fala, Bárbara? chama ela, fala. Não, pera. Bárbara, tô chocada. Precisamos da sua opinião. Por favor. A gente precisa, você e Carolina movem a nossa vida. Vai lá assistir. Por favor. Pronto, já Poxa. fiz esse pedido. Obrigado, Mari. Então temos o da aliança, quem são as pessoas que estão com Sim. você, e isso envolve as pessoas que você assiste. Sem dúvida. Aquele mote que eu sei que é clichê, de você é a média das 5 pessoas. Uhum. Ok, todo mundo fala, mas não deixa de ser verdade. E aí, esse aqui é o dedinho da excelência. Que é aquele dedo que, Olha. poxa, até você vai falar com um médico, fisiologista, ele vai falar, você pode viver sem esse dedo, mas quando você tem esse dedo, ele te dá mais grip para segurar as coisas. Então, é o dedo da excelência, do detalhe. E acho que casa muito com a sua metodologia de você tem que saber quem você é, para onde você vai, se comunicar bem, saber quem tá do seu lado. Meu, vai além, faz um pouquinho a mais. Vai além, over deliver. Acredito demais nisso, Bruno. E faz sentido, né? Total. E aí, enquanto você estava falando, me veio um problema que eu vejo acontecer em muitos lugares. Que você vai falar de bom humor, e aí Uhum. depois eu quero falar de felicidade no trabalho com você. Mas aí a pessoa entra nessa onda do humor e da positividade e acaba indo demais. Quando a gente descobre que alguma coisa existe, a gente fica animado, a gente fica entusiasmado. Nossa, Quer eu quero... converter todo mundo. Exato. E aí chega na positividade tóxica. Não pode ser Sim. triste, não pode chorar, não pode se sentir mal. Como que eu determino aonde eu paro Uhum. pra eu não chegar nesse lugar da Do toxicidade, chato, do chato? Primeiro, ninguém tem que fazer o que você tem que fazer. Eu sempre conto a história. Meu filho uma vez entrou no carro, chateadíssimo. Ele falou, dei bom dia pra mulher, ela me respondeu. Ele tava muito chateado. Eu falei, por que você tá bravo? Porque ela tinha que ter me respondido. Eu falei, por quê? A nossa missão como ser humano é ser legal, ponto. Você tem que dar bom dia porque, cara, gentileza do mundo. Mas ninguém é obrigado a te responder, criatura. Então, pra mim, a positividade tóxica é onde a gente coloca um elástico, a gente coloca as pessoas num elástico que é o nosso limite, não é o do outro. Então, eu sou casada com a Carol, que é autista, e a Carol tem uma comunicação completamente diferente. Inclusive, a gente conversa muito pra eu entender a cabeça dela e ela entender a minha. Só que não tem como eu forçar a Carol a ser como eu sou. Assim como na empresa, chegar bom dia, querer que todo mundo te responda igual, isso é vaidade. Eu sempre falo, quem posta as caridades na internet é vaidoso. Não é caridade, é vaidade. Porque caridade você faz e não conta pra ninguém. Então, ser uma pessoa boa, bem-humorada, é você ser bom, ponto. Seja alegre por si, não pelo outro. Que você seja a inspiração pro outro, mas não force a sua alegria, porque você não sabe a batalha que ele tá passando. Então, a positividade tóxica é você forçar a alegria do outro. Então, só seja feliz, não queira que o outro seja.
dê oportunidade para aquele outro desenvolver o caminho, o padrão dele de felicidade e de alegria. Então, esse é um ponto, Brunão. Outro ponto que eu trago quando você falou de positividade, a gente fala de positividade tóxica, tem um livro que chama Inteligência Positiva. Ele fala que a positividade não é você ser extrovertido. Positividade é a sua inteligência de quanto a sua mente joga a seu favor. Então, positividade não é você forçar a galera a ser extrovertida. É você ajudar a mente do seu time a contribuir com o todo. O que é isso? Que cada um se autodesenvolva para que juntos cheguemos num resultado. Então, trazer oportunidades de programação neurolinguística, de coisas boas, porque o nosso cérebro, a gente tem uma unidade cerebral que ele gosta do negativo, né? O nosso cérebro armazena coisa ruim imediatamente. Armazenou. Você falou uma coisa ruim, ele guardou. O positivo, ele demora 12 segundos para ver se ele vai armazenar ou não. Que sacanagem. Super! Então, a gente precisa criar um ambiente que seja mais agradável para que as pessoas se sintam à vontade, porque o nosso cérebro atrai coisas boas. Porque se a gente não tem consciência disso, a gente sai metralhando só coisa ruim. E aí, a prática final para a gente fechar esse da positividade tóxica é: a primeira reunião do dia tem que ser com você. Cara, abriu o olho aqui, ó. A alma nem fez download, a gente já tá mandando mensagem no grupo. Então, a gente já tá mal, a gente fica estressado. Lá da cama, né? É, e bate na cara, fica com a boca inchada. E a gente tem que fazer essa reunião com a gente. Então, assim, como que você tá bem? Pô, não tô bem hoje. E aí, o que você me falou, qual que é o parâmetro? Poxa, eu acordei mal hoje. Esses dias não, antes de ontem, uma seguidora falou: Mari, o que eu faço nos dias que eu não quero sorrir? Eu falei: não sorri. Fica triste. Chora. Nós não podemos negar as lágrimas. Nós não podemos negar o mau humor. Isso é muito legal. Ele faz parte, Brunão, do tipo, poxa, hoje eu não tô legal, hoje eu tô de saco cheio, dormir de calça jeans hoje. Chega pra equipe e fala: gente, hoje eu não tô bem. Alguém pode tocar a reunião pra mim? Não tô bem. Alguém consegue tocar essa reunião com o fornecedor? A gente ter essa reunião com a gente de manhã, fazer esse esquema de como que eu tô e de como não tô, da gente aceitar a tristeza, aceitar a raiva. A gente não controla sentimento. A inteligência emocional é a nossa capacidade de saber qual é o sentimento e direcionar uma atitude. Pô, tô com raiva, o que eu faço? Isso é inteligência emocional. Isso é sabedoria. E o que você falou de, Mari, qual que é o parâmetro? Poxa, hoje eu tô triste, hoje eu tô chorando. Tem dia que a gente chora e não sabe nem por quê. Eu direto tô chorando, eu sou a fraude, eu não sirvo pra nada. Não tem um palco que eu não vou com frio na barriga. Não tem um palco que fala: não, hoje... Por que essas pessoas estão aqui me ouvindo? Você me ensinou isso. E faz parte. É bom a gente sentir frio na barriga. Então, o que eu falo? A gente tem que ter parâmetros do: poxa, eu tô aqui um dia. 2, ser humano. 3, uma semana, às vezes tá passando por algo mais complexo, mas morou ali por mais de semanas, morou ali por meses. Busque a ajuda de um profissional, busque. Não é vergonha nenhuma você pedir ajuda, não é vergonha nenhuma você falar que não está dando conta, que você não sabe o que está acontecendo, que você está sentindo raivas absurdas. Não é normal a gente estar estressado o tempo inteiro, Brunão. Eu luto muito com isso, luto mesmo, diariamente, de falar: a gente não pode normalizar o estresse. As pessoas estão falando: é normal, tá todo mundo estressado. Não! Não é normal você estar estressado o tempo inteiro. Você tá chateado o tempo inteiro, tá triste o tempo inteiro. Então eu coloco alguns dias, chorar, sentir raiva, ficar chateado. Normal. Passou semanas, meses, tem que buscar ajuda médica. Então, eu trago sempre esses parâmetros. Positividade não é personalidade, então você tem que deixar as pessoas... Pô, o tímido, se ele se sente bem, faz bem, ele é bem-humorado. Deixa o cara na dele. Você sabe que nas minhas palestras, eu falo isso nas minhas mentorias com palestrantes, não force a participação da audiência. Não força, gente, pelo amor de A galera Deus, já tá. cara. A galera já fica com medo na primeira fileira, é a fileira do medo, né? Ninguém quer sentar. Cara, a pessoa quer participar? Que legal. Não quer, não força todo mundo a fazer. E outra, quando você tá numa reunião, tiver alguém com cara de pum preso... Faça a cara de pão preso, Mari, demonstre. Não acho que é com você. Mas eu gosto de falar assim: não seja cara de pum preso na reunião das pessoas. Porque a gente tem um filtro de falar: pô, essa pessoa, cara, não tá num bom dia. Mas tem dia que você quer que as pessoas estejam com você. E às vezes não é por mal, a gente é babaca por ser babaca, sabe? Do tipo: ai, que cara de bosta. Cara, não faz a cara de bosta na reunião das pessoas, cara. Porque isso acaba. Então, assim, Mari, hoje eu não tô bem. Fala pra pessoa: Brunão, hoje eu não tô legal, tá? Então, se eu tiver que sair, ou se eu tiver com essa cara fechada, ou eu sou míope mesmo, tô tentando enxergar ali.
Mas não seja cara de pum preso na vida das pessoas. O mundo já tem gente chata demais. Seja legal, sabe? Então esse é o meu manifesto quando a gente fala de positividade tóxica, de não forçar a alegria, mas ser a alegria por si. E isso contagia, não contamina, né? E você fala muito bem de que, você acabou de dizer isso, de que eu posso estar mal um dia, eu posso estar triste um dia, eu posso chorar um dia. E aí eu quero saber da Mari, pessoa Uhum, física, que faz o scan de manhã e fala, putz, hoje eu não tô bem, uhum, só que hoje tem palestra. uhum. E isso pode acontecer, sei Isso lá, acontece hoje, direto. no dia desta gravação, a Bárbara tem uma mega entrevista pra fazer. E você tá nervoso, uma entrevista com um time global, não é no seu idioma, tudo mais. Mas e aí, Mari acordou mal, mas tem palestra, tá lá em contrato. Se não fizer a Uhum, palestra, não vai receber. uhum, Qual que é a dica? O que que você faz pra não? Deixa eu ver o que eu posso fazer pra melhorar, porque eu vou ser o centro das atenções uhum, daquele público e eu preciso estar bem. uhum. Qual que é a dica? Qual que é o Eu hack? gosto. A primeira é respeitar os limites, né, Brunão? Há 15 dias atrás eu cancelei uma palestra. Eu tive uma crise de vesícula, tá uma dor absurda. E eu chorei a madrugada inteira, eu tava morrendo de dor, eu tava a rainha no trono. Eu falei, eu não tenho condição. Assim, por mais que esteja contrato, eu não conseguia. Então, eu acredito que tem que ter um limite, assim, do tipo, poxa, eu não consigo hoje, eu não. Porque só quem tá inteiro pode transbordar. Como que eu vou transbordar para uma plateia se eu não estou inteira comigo? Então, primeiro ponto é respeitar os limites. A gente entender que tem hora que não vai dar mesmo. E tá tudo certo. Dois, tem vários momentos. Eu sou uma pessoa extremamente intensa, Bruno. Eu não sou morna. A gente não reparou, Mari. É um negócio outro ali, uma coisa que pega. Eu não sou morna, porque morna não faz nem suco nem chá, né? Eu sou intensa. Então, ou tô muito feliz, ou tô muito triste, e eu fico muito brava. Quando eu tô revoltada, eu fico revoltada. Então, eu já tenho consciência e faço terapia pra acompanhar esse meu sobe e desce. Então, nos dias que eu acordo mal, eu faço uma correlação comigo do tipo, isso é meu, isso vai atrapalhar, não vai. E geralmente eu falo, cara, isso é meu, a audiência não tem nada a ver com isso. Então, eu vou fazendo caminhos para eu mudar a minha energia. Então, falar com pessoas que eu gosto, assistir coisas que me elevem energia, mudar assunto. Eu sou uma pessoa que eu levanto de mesa de assuntos trágicos e ruins. Eu não gosto. Eu não quero essa mochilinha para mim. Eu tive até um exemplo que eu estava num grupo de empresários, a gente estava numa casa de praia, só empresárias, era 9 horas, a gente acabou de fazer uma degustação de vinhos lá, todo mundo, negócio legal. Começaram a falar de um crime, 9 horas da noite. Falei, gente, desculpa, Uhum. quando vocês acabarem esse assunto, eu volto. Eu não vou ficar aqui. Então, tem caminhos, Bruno, que a gente faz para se proteger dessa energia mais densa, energia mais negativa. E ali eu não sei dizer, Bruno, eu não sei como é para você, mas parece que eu piso no palco, cara, é um flow tão absoluto. E aí, flow do Mihaly, que é desafio com habilidade, que, cara, eu não sei de mais nada, aquilo me preenche, é uma descarga positiva. Então, eu sei que o palco vai me recarregar. Então, eu sei que aquele lugar é um lugar de estar bem. Então, eu vou trabalhando a minha mente. Eu tive um caso, CBTD, inclusive, eu acordei sem voz. O Mas maior não medo. foi sem voz, assim, tipo, dá pra ouvir. Não, era nulo. E aí, em preparação vocal, falei com ela, Lax Vox, e vai. Eu consegui fazer a palestra inteira, cara. Então, olha como é importante a gente estar presente e consciente da gente e dos nossos limites. Então, se desenvolver pessoalmente ajuda nesses lugares, Bruno. Da gente entender os nossos limites e entender até onde a gente pode ir. Mas eu quero formalizar que sim, tenho esses dias e eles são muito mais comuns do que muita gente imagina. Porque as pessoas falam, Mari, tá sempre de bom humor, a vida dela. Só alegria. Não, eu tenho dias de choro, eu tenho dia de raiva, eu xingo, eu reclamo, eu fico brava, eu fico insegura, eu falo, poxa, esse aqui não vai dar certo, isso aqui eu tô errando, meu Deus, que essa galera não quer me ouvir, o que vai acontecer de mim? Eu tenho um amigo que a gente sempre brinca, eu vou comer pão com ketchup, que é tipo, nada vai dar certo, e eu vou ter que comer pão com ketchup. Então, tenho as minhas inseguranças. O que eu quero trazer pra quem tá assistindo a gente é que esses dias acontecem. Você precisa trabalhar emocionalmente o seu interno para você voltar e reformular e dar essa volta e voltar ao seu estado basal ali, mas que eles fazem parte do processo, Bruno. Eu sinto que a gente precisa parar de querer evitar a dor, porque esse processo de querer evitar a dor, a gente está passando por esses processos de insana conexão online
insana conexão com vícios, insana conexão com coisas que a gente não controla, porque tudo a gente quer amenizar a dor. Então eu falei esses dias com o Flávio Tavares, esses dias não, já faz um tempo. Falei, Flávio, a gente precisa ensinar as pessoas a treinarem o tédio. Nossa. A se sentir bem no vazio, Brunão. A se sentir bem entediado. Cara, beleza, hoje A não gente tem tá nada. viciado em dopamina, né? A gente tá viciado em dopamina, o tempo inteiro é estímulo, o tempo inteiro. Então a gente sai de um vídeo, você nem acabou de ver um, você tá vendo outro. E você tá vendo na TV um, no celular outro, lendo uma coisa, comendo. O nosso cérebro, ele tá extremamente hiperestimulado. Então isso da positividade, quando a gente vai falando de hiperestímulos, também é entender que, cara, tudo bem você tá de mau humor. Comunica isso pra você na sua primeira reunião do dia e comunica isso pra quem tá com você. E vamos naturalizar esse processo. De, poxa, hoje eu não tô bem, e a gente conseguir conversar sobre isso. Porque o que acontece é, a gente tem conflito porque as pessoas não comunicam que elas não estão bem, e elas vão pra uma reunião, todo mundo nesse duelo. De querer ser aceito, aplaudido em pé, e todo mundo querer estar certo, e aí vira essa guerra que a gente tá vivendo. Esse duelo, eu brinco que é um parquinho de egos. A gente tem que diminuir isso e aumentar o nosso parquinho de autoestima. E quando você vai colocando tudo isso em prática, você não só impacta você mesmo, porque você faz o seu scan de manhã e você busca esse bom humor, não tem a positividade tóxica, você guarda isso pra você e acaba inspirando os outros. E você vai ficando mais sensível também com a dor do outro e vendo o que o outro tem. Eu não vou esquecer quando eu falei pra você que você me ensinou lá de que essas coisas acontecem, quando eu fui fazer aquela palestra degustação de 10 minutos na mentoria para uma menina do Banco Pan, não era? Banco Pan, alguma coisa assim. Enfim, não importa o Não cliente. lembro. Mas era pra ajudar a gente a conseguir novos clientes e tal. E eu tava tão seguro. Eu falei, meu, eu faço isso aqui toda semana. Eu cobro pra fazer isso aqui. Sou Eu incrível. vou fazer aqui. Olha tá pra super mim, eu tranquilo. sou E aí você falou, maravilhoso. eu vou sortear quem vai começar. Eu tava assim, eu quero ser o primeiro. Eu quero tirar isso na frente. Eu tava, assim, com o nariz na lua, assim, em pé. E você me sorteou. E eu fui o primeiro. Você pediu, o universo atendeu. E aí, foi a pior palestra da minha vida. Eu não comecei como eu sempre começo, eu não usei os dados que eu sempre uso, eu não usei os argumentos que eu sei de cabeça. E aí, a pessoa que estava assistindo me deu os feedbacks óbvios, os feedbacks mais imbecis da minha vida. E eu falei, cara... Foi a Cris do Banco Pan Isso, mesmo, e aí eu da falei assim, Mosaico. cara, tudo que ela tá me falando, eu já sei, eu faço isso todo dia, mas ela não me conhece. E eu não fiz hoje. E hoje... E aí, eu aceitei, e aí porque eu falei da sensibilidade? Porque eu Guardou. ok, eu segurei. Passou 2 minutos, foi a próxima pessoa, que foi a Carol. E eu desliguei a câmera. E eu fui chorar. Porque. Como Machucou, assim? né, cara? Machucou, porque assim, eu sempre falo, eu sou ruim em tudo. Eu não sou um bom engenheiro, eu sou engenheiro de computação. Eu não fui bem em marketing, eu trabalhei com marketing a minha vida inteira, fui head de agência, fui líder de marketing. Eu também não acho que eu era incrível em marketing, mas a única coisa que eu amo, a única coisa que eu sou apaixonado, eu vou lá e dou um papelão. Isso me destruiu num nível. E o que eu mais achei legal foi que em poucos minutos você. Bruno, você tá bem? Então, isso vai ativando uma sensibilidade, mostra que você vai ter dias que você vai precisar chorar. Eu fui chorar de soluçar e fui chorar no Eu colo da sinto Bárbara. muito por isso, Brunão. Mas isso me ensinou que, cara, você precisa do frio na barriga antes do palco. O que eu te falei depois? Eu falei, Bruno, você não tá bem? O que eu falei pra você? Você perguntou se tava tudo bem, e eu falei que sim. E aí eu voltei com aquela cara inchada, eu voltei pra reunião depois, que depois acho que foi depois do I As Love, pessoas mas continuaram. aí eu, tá tudo, ó. Aí depois eu te contei, mas... E você tem vergonha, né, E aí eu falei, A caramba, vulnerabilidade, né? o que... Cris, se você tá me ouvindo, eu sou muito melhor que aquilo. Eu não sei se eu sou o melhor do mundo, mas eu sou muito melhor que aquilo, tá? Se você quer me contratar, eu te dou uma palestra de graça, só pra você ver. Cris, palestra de graça! Pronto, a Cris ó. tá numa empresa incrível lá no Rio, vou falar com ela. Me chama, Falou Cris. agora que eu sou dessa, você sabe que eu sou conectora de palestrante e Exatamente. contratante. Vou fazer essa ponte. Pra provar Mas eu falei que isso pra é você melhor do que frio da isso. barriga, né, Brunão? É necessário. Quando a gente não... Eu falei pro Bruno, eu tô lembrando desse dia, você foi resgatando. Gente, só um corte, eu sou mentora de palestrantes, né? Não palestrantes que estão no começo de carreira, mas palestrantes que já começaram e querem criar a sua palestra no negócio. E nessa mentoria,
Aconteceu isso com o Bruno e eu falei, Bruno, quando a gente não tem o frio na barriga, a gente não tá sendo leal com a audiência. A gente tá desrespeitando a audiência. E naquele momento a gente falou com todo o grupo, né? E todo mundo falou, pô, faz sentido. E quando a gente acha que a gente tá muito certo das coisas, é quando a gente não sabe de nada. Porque é o nosso ego falando assim, tá pronto. Só que a vida do palestrante, a gente nunca sabe qual é a audiência. Então o frio na barriga protege a gente do ego. O frio na barriga é a nossa autoestima falando, Brunão, tem coisa pra você aprender aqui também. É. Vai pronto pra aprender. Porque quando a gente vai só pra ensinar, é aquele lugar do tipo, eu sou maior e você é menor. O líder faz isso todos os dias, Brunão. Então, um líder que ele vai pra uma reunião, sabendo, achando que ele sabe de tudo da empresa, tudo da companhia, é a hora onde ele Tapa cai. na cara. Porque a gente sempre tem que estar disposto pra aprender. Não interessa com quem. Ai, Mari, mas essa pessoa, nossa, ela não fez o curso. Não interessa. A gente tem que estar disponível e pronto para aprender com qualquer ser humano nesse planeta. Isso é autoestima de aluno, isso é autoestima de aprendiz, isso é autoestima de quem quer contribuir com o mundo melhor. Então, Bruno, obrigada por você compartilhar essa vulnerabilidade aqui, porque eu sei que para você também é complexo, mas eu sinto que vai ensinar muita gente que isso faz parte. Mas para mim foi muito importante e ensina que mesmo no seu lugar de flow, de felicidade, Pode acontecer. pode acontecer. E tá tudo bem se acontecer. E eu tenho uma cláusula no meu contrato que se o cliente não gostar, eu devolvo o dinheiro. Então, é melhor não acontecer, mas pode acontecer. Mas a gente sabe, tem entregas que você fala, nossa, essa entrega foi incrível. E tem Exato. entregas que você fala, cara, aqui eu podia ser melhor. Exato. Eu tenho muitos. Eu viro pra Carol e falo, nossa, essa eu estava 100% presente. Eu falo, pô, essa aqui não pegou. Essa não colou. A gente sabe quando rola e quando não rola. É Mas a audiência exatamente isso. ajuda, né? E aí, isso acontece no lugar de felicidade também. Super. E muitas pessoas falam assim, Bruno, você tem sorte. O que eu não gosto muito, porque eu sei quanto eu batalhei por essa sorte. Mas tá tudo bem, né? Deixa pro próximo podcast. A sorte. Mas, às vezes as pessoas falam, você tem o privilégio de ser feliz no trabalho. Uhum. E aí eu quero trazer pra gente finalizar esse tópico. Eu li e tô relendo agora o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, Maravilhoso. porque eu gosto que ele traz dados. Sim. É importante você falar de felicidade e bem-estar, mas é bom você ver que isso dá certo. E eu já falei para alguns clientes assim, cara, mesmo que você seja uma pessoa do mal, mesmo que você seja capitalista malvadão, Ele não vai estar assistindo a gente. Porque as pessoas Exato. Mas gostam felicidade da gente. funciona e dá resultado. dá lucro. E aí aqueles estudos que mostram que os alunos mais felizes de Harvard eram os alunos que depois ganharam os melhores salários. Não eram as melhores notas, não eram os melhores, as mentes mais geniais, eram os mais felizes. E aí, às vezes, a gente vê para as empresas, e eu vejo até líderes, donos de eventos de RH, falando que, ai, não gosto de falar de felicidade, porque é muito abraçar a árvore. Uhum. O que você acha? Eu acho coisas perdidas, brincadeira. São Longuinho, dou 3 Ai, a folhinhas. recreadora que mora em mim, saúde o recreador que mora em você. Não adianta, mora dentro de mim. Eu acho coisas perdidas. Além disso, eu acredito muito forte, Bruno, que a minha meta de vida é a gente falar de felicidade global. Porque, pra mim, quando a gente fala felicidade no trabalho, eu acho injusto, sabe? Eu acredito que as empresas, elas devem trazer muitos recursos e desenvolvimento que a escola, a universidade não trouxe. E aí chegou na empresa a gente desenvolver comunicação. E felicidade é algo que tem um gráfico que eu mostro na minha palestra, que é o The Humor Cliff, que são 2 pesquisadoras de Stanford, que elas estudam humor. Elas escreveram um livro que chama Humor Seriously. Eu sempre tenho um trava-língua pra falar esse nome, então parabéns, Mariana. Humor Seriously. Maravilhosa, Humor Seriously. Wizard. Esse humor levado a sério, e eu mostro esse gráfico na minha palestra, que é The Humor Cliff. A gente para de ir perto dos 23 anos e a gente volta a rir depois dos 80. Qual que é a meiuca disso que eu gosto de falar? Ambiente de trabalho. Então, pra mim, não é felicidade no trabalho, é a gente ensinar as pessoas a serem felizes. O que é felicidade pra cada um. Eu falo que o bom humor é a fagulha da felicidade. A felicidade é um estado duradouro. O bom humor é a fagulha. Então você precisa ter consciência do que tá acendendo essa sua felicidade a longo prazo. Então, eu não acho que a gente tem que falar de felicidade no trabalho. Eu sinto que a gente tem que falar de felicidade. Como que as pessoas se sentem bem. Como que ela acorda, ela se sente inteira, ela se sente protagonista. Como que ela se sente dedicada. E não tem como
alguém que tá bem, Bruno, não ser feliz no trabalho. Não tem como. Essa pessoa ela vai levar e ela vai contagiar a equipe. Então, para mim, existe um trabalho para felicidade no trabalho que eu vejo como algo importante, ainda é um tema, não acho que a gente tem que diluir. É que eu falo que, globalmente, no futuro, são duas palavras que eu não queria que tivesse mais. Diversidade. A gente não tem que falar de diversidade, porque a gente já tinha que ser diverso. E felicidade no trabalho, porque a gente já é feliz. Então, utopicamente, eu gosto desse lugar. Mas hoje, quando a gente fala de felicidade no trabalho, as empresas elas têm que levar elementos para esse cara, para ele se sentir bem com ele, para ele se sentir bem, se sentir pertencente, sensação de bem-estar. Eu acabei de registrar um novo método, não sei quando você acompanhou, porque quando a gente estava na mentoria eu ainda não tinha falado dele, que é o Rap Thinking, é uma metodologia de como que a gente pensa a felicidade. Tem o grande entusiasta da felicidade, que é o Mo Gaudat, que ele perdeu um filho por erro médico, ele era um engenheiro do Google, e depois você perdeu um filho, cara. Ele foi resgatar a felicidade dele. Ele tem o maior podcast de felicidade do mundo, é incrível. E ele fala que a gente só sente felicidade no agora. Eu não sinto felicidade nem no passado, nem no futuro. Então, o Rap Thinking, eu fiz essa base de você, o máximo que você conseguir durante o seu dia, trazer sua mente para o presente. Isso é viável? Não. É uma área difícil? É. Mas a gente tem que treinar a nossa mente, né? Então, lá nas minhas redes sociais tem esse passo de quando a gente começa a sair do presente, por exemplo, a gente começa a ir pro futuro, a gente começa a se sentir ansioso. A gente tá colocando coisas que nem aconteceram. Eu falo, cara, antecipar a dor dói mais que a própria dor. Quando a gente tá indo passado, futuro, a mente tá sobrecarregada, a gente precisa... Então, eu trago esses elementos. Quando a gente tá muito no passado, Bruno, a gente tá namorando a depressão, porque a gente tá ancorando coisas lá daquele passado e tem que trazer a mente pro agora. Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente precisa falar que não vai ser prazeroso o tempo inteiro, a gente precisa quebrar esse lugar. Tipo, pô, o Bruno sobe no palco, só que você faz coisas no seu dia a dia, Bruno, que também não é prazeroso. O seu trabalho global não é só o palco. Assim como o dia a dia das pessoas dentro da empresa, não é só o que ela gosta de fazer. Vai ter coisas que você não gosta, é desprazeroso. Então, a gente trazer que essa equação da felicidade no trabalho também passa por desafios. Não é ser feliz o tempo inteiro, ser prazeroso o tempo inteiro e todo mundo uhul. Não, isso não existe. Então, para trazer esse contexto para o dia a dia do corporativo, é trazer a consciência de que, cara, vai ter coisa que você não gosta de fazer. Vai ter gente que você não gosta tanto também. Porque tem gente que você bate mais, tem gente que não. Só que como você convive com essas pessoas, com segurança, com respeito, é o que traz felicidade pro trabalho, Bruno. Então, gosto de trazer e a gente desmistificar essa felicidade no trabalho com esse lugar prazeroso, esse lugar de estar sempre muito bem. A gente tem que entender que felicidade, a gente tá no momento presente, a gente trabalhar as nossas fagulhas, do tipo, diariamente. Pô, você sai pra dar uma volta, você deixa só a sua hora feliz pro happy hour, ou você tem horas felizes todos os dias? Mafane Odara, maravilhosa, beijo, eu sempre falo dela, porque ela tem uma frase que eu acho genial, Bruno. A gente precisa tirar 30 minutos de férias todos os dias. Então, o quanto você tá se abastecendo para abastecer o outro. Então, precisamos trazer essa consciência de abastecimento interno, que a Rajir Patel fala em Nossa Energia Vital, nesse livro chama Shakti. Ela fala que para a gente ter essa energia vital, bateria para produzir, a gente precisa estar com a mente em mobilidade e com o corpo em movimento. Só que a gente fica sentado o dia inteiro pensando e acaba a bateria. Então, precisamos colocar mini unidades de mobilidade mental e de movimento. Alongar, se espreguiçar, dar uma volta. Vai dar uma volta no quarteirão, vai dar uma volta para tomar um café. Então, a empresa precisa trazer essas mini práticas de consciência para que cada um crie o seu caminho de felicidade no corporativo. Faz sentido? Faz absolutamente todo sentido. E chega aquele momento, e aí agora eu vou pedir para o nosso maravilhoso editor colocar aquele momento, está acabando o podcast. Não, Bruno! Não faz isso comigo, eu não estava preparada! Se eu falar de novo, eu continuo por mais uma hora. Não, pede mais uma vez. Mari, muito obrigado. Obrigada, mais uma vez. Bruno. Quero dizer que este momento foi um momento feliz para mim. Pra mim Eu sei também. que é trabalho, faz parte do que a gente precisa fazer para as pessoas conhecerem a gente. Isso é incrível. Mas obrigado por mais essa entrega. Quer deixar suas redes sociais, como as pessoas te encontram, como as pessoas te contratam, como elas levam tudo isso para a empresa delas? Bora lá, o Humor Lab é o meu grupo de empresas felizes, temos algumas entregas, eu sou sócia da Culturês também, tem algumas empresas que a gente leva o bom humor. As minhas palestras é Mariana com Y, você escreve de novo, com Y,
todas as minhas redes sociais é Mariana com Y, espaço Y. Me siga lá, só não me segue na rua que eu vou achar estranho. Mas eu tô super à disposição, já agenda a data. Tenho evento até janeiro já do outro ano, já programado. Tenho grandes eventos de RH. Para você que é RH, quer ir em algum evento, quer saber um pouco mais. Tô super à disposição para a gente construir um ambiente leve, com líderes que são leves e não são autoritários e chatos, porque meu manifesto no mundo é acabar com gente chata, Bruno. Então Sem essas são minhas gente redes. com cara de pum preso. Chega do É pum preso! isso, exatamente. E você, caçador de experiências, hoje você caçou experiência, mas encontrou felicidade. Mais uma vez, Mari, muito obrigado pelo seu tempo por aqui. E Obrigada. você, que passou esse tempinho entendendo mais sobre felicidade e agora vai poder aplicar no seu dia a dia para ser mais feliz, ponto. Não só no trabalho, não só fora do trabalho, o tempo todo, porque é isso que a gente busca. Muito obrigado por mais esse tempo aqui conosco e nos aguarde no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.